Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje é domingo. No domingo temos então o Notícias de Domingo. Hoje, dia 10 de novembro. Já estamos aí caminhando quase que a metade já do mês de novembro. E caminhando para o encerramento então do ano de 2024. E o Notícias de Domingo de hoje traz notícias quentes da semana. Eu não pretendo, assim, passar muitas notícias, porque são várias notícias que aconteceram durante a semana, mas eu quero trazer aqui dois acontecimentos, a meu ver, assim, fundamentais para a gente comentar aqui no Notícias de Domingo. A primeira trata-se da eleição de Donald Trump. A eleição de Donald Trump que aconteceu na terça-feira nos Estados Unidos. Teve, então, a eleição para a presidência da República e o Donald Trump foi um dos que estava como candidato para ser reeleito, para voltar novamente ao poder, depois de um certo tempo que ele esteve por lá, tá? Antes do Biden, do Joe Biden, quando ele perdeu a eleição para o Joe Biden. Por sua vez, que foi a vice-presidenta do Joe Biden, a Kamala Harris, que era a outra candidata. Ou seja, lá como nós só temos dois partidos em disputa, então eram os republicanos e os democratas. O Trump pelos republicanos e a Kamala Harris pelos democratas. Venceu o Trump. O que se esperava por alguns analistas, que de repente o Trump pudesse ganhar essas eleições. Havia uma grande esperança em torno da Kamala Harris, por uma série de razões, né? Que a gente também aqui já tem feito análise a respeito disso, que nos Estados Unidos, tanto faz se fosse a Kamala Harris ou o Donald Trump que fossem eleitos, o sistema imperialista iria continuar o mesmo, não iria mudar, não haveria uma mudança de sistema ali nos Estados Unidos. E com relação às guerras também, como já sabemos, porque tudo isso faz parte do jogo do império, também seria muito difícil você resolver problemas das guerras que eu estou dizendo, as principais, que é a da Ucrânia contra a Rússia e ali Israel, essa guerra de Israel contra a Palestina, tá certo? E contra os seus vizinhos ali. O Trump acabou então sendo aí, né, reeleito, voltando à presidência da República nos Estados Unidos. Assim, trata-se de um resultado bastante complicado para o mundo com a volta do Donald Trump. E a gente sabe muito por quê. Porque tem muito jogo de interesse aí com a volta do Trump. O Trump, no seu jogo político estadunidense e também no interesse internacional, é considerado assim que ele é muito mais do que o Biden. Como se diz, o Biden não deu conta de muita coisa. Esse é o entendimento que se tem dos poderosos norte-americanos. O Biden não deu conta de muita coisa. Então, o Trump é mais forte. O Trump é mais corajoso. Então, ele vai conseguir muito melhor nessa disputa, por exemplo, essa disputa internacional. Porque a preocupação dos Estados Unidos, muita gente se engana, não é nem apenas a guerra da Ucrânia contra a Rússia, de Israel contra a Palestina, sabe, essas guerras que a Israel vem aí praticando, né? Esse crime, né? Diga-se de passagem que são crimes. Crimes, assim, contra os direitos internacionais, direitos humanos internacionais e assim por diante. A preocupação mesmo dos Estados Unidos é com a China, é com o poderio da China, com a capacidade econômica da China, que de repente pode, assim, avançar, liderar, que, economicamente falando, já pode-se mais ou menos dizer que a China já lidera, né, no mundo. Já é uma grande liderança econômica mundial. E os Estados Unidos, nessa fragilidade, esses problemas que vem enfrentando, e aí, por outro lado, você tem uma China cada vez mais crescendo, se desenvolvendo. E outro também é a Rússia. A Rússia também. Então, assim, países
para falar uma verdade para vocês assim, que afronta os Estados Unidos nessa questão geopolítica, que afronta os Estados Unidos e que causa um certo medo, um certo receio aos Estados Unidos, é a Rússia e a China. E quando a gente tem muitos países também, principalmente aqui na América Latina, América do Sul, América Latina como um todo, países africanos, esses chamados países emergentes, países que boa parte, inclusive, estão no BRICS, né? Isso também causa uma preocupação aos Estados Unidos. Porque países assim como o Brasil, como lá na África, alguns países africanos, África do Sul, tem outros países lá da África, que vão se ascendendo, que vão crescendo economicamente. E aí, muitos desses países, então, acabam se coligando, fazendo parte do BRICS. Aí é uma preocupação para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm como objetivo o combate, a impedir que haja crescimento. Impedir que haja crescimento. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, pode chegar até um certo patamar, mas não pode passar disso. E assim vai, como outros países também. Isso porque os Estados Unidos, a liderança mundial, essa potência mundial, é em cima disso. Em cima da exploração, é em cima do massacre. A maioria dos países mundiais, principalmente países mais fracos e países emergentes, considerados os emergentes, como o Brasil é um país emergente. E aí, esse poder que afronta eles, como o da Rússia, como o da China, então é preocupante. A esperança, então, com toda certeza, com a eleição de Trump para os poderosos, aí os mandatários estadunidenses, os donos do capital estadunidense, é de colocar toda uma força em cima do Trump, que tanto é que já colocaram essa força. Ele vai entrar como presidente da República, assim com muita força que o próprio Congresso americano deram para ele. Ele vai assim, como se fosse um todo poderoso. Já é considerado poderoso pelo fato de ser presidente dos Estados Unidos. Mas assim, ele pode fazer e desfazer porque ele está com esse direito garantido para poder fazer qualquer coisa. Então, vocês estão entendendo que a importância do Trump, eu não pego essas análises de muitas que são feitas por aí, eu pego a coisa um pouco mais acima. A gente precisa entender o jogo capitalista, o jogo do capital internacional que está presente nessas questões todas. E o capital internacional, quando acontece qualquer coisa de ruína, de tendência a ter qualquer decadência, ele se organiza, que é o que está acontecendo. A reorganização. E esse povo todo vê no Trump um cara mais firme, né? Mais corajoso do que o Biden. Eles estão precisando disso. E eles não iam encarar assim, deixar que uma Kamala Harris, se quisesse algumas coisas um pouco diferentes, teriam eleito sim a Kamala Harris. Mas não é isso que tem o interesse dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos e o Trump é um grande representativo. Um branco estadunidense, um branco americano, representativo assim daquele branco americano antigo, né? Ali, histórico. Então, tinha tudo para poder ganhar essas eleições. Bom, gente, uma outra notícia, essa é a última, né? É a respeito do Lula e também do Alexandre de Moraes, né? Que a notícia que correu aí, tá? Isso não é só notícia, tá? Isso aí é investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu em gravações do Mauro Cid, tá? Esse mesmo. Gravações que teriam sido apagadas por Mauro Cid. Ele apagou esse recado. E aí o que a Polícia Federal descobriu? Descobriu que nessa trama toda aí do golpe, do planejamento do golpe de Estado, que está envolvido todo esse grupo aí, está envolvido o Bolsonaro, está envolvido alguns militares, também estão envolvidos. Está envolvido uma corja aí, um grupo mesmo, tá? Terrível, complicado. E contando também sempre com as pessoas que invadiram lá o Congresso e que estão presos, né? Estão pagando. Mas eles, além de tudo isso, né, de invasão no Congresso, a coisa toda, eles queriam raptar o Lula. Havia um plano
de rapto ao Lula e também ao Alexandre de Moraes. Pode, José? Pode. Isso mesmo. Havia uma organização, estavam planejando, tá, prender uma forma assim de prender o Lula, prender o Alexandre de Moraes. Já que você iria dar um golpe de Estado, então você, com um golpe de Estado, você consegue sim prender, manter na prisão, tá? Que é o que às vezes acontece em qualquer país aí, quando um outro grupo de repente toma o poder. Então o objetivo era tomar o poder, né? A força. E com isso também prendeu o Lula, prendeu o Alexandre de Moraes. Tinha todo um esquema aí, tá, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Todo um esquema para que isso pudesse acontecer. Essa é a notícia, então, que nós tivemos aí. E com isso, com essa novidade agora que surgiu aí, as investigações vão, então, um pouquinho mais longe, antes de acontecer a denúncia, tá, pela Procuradoria-Geral da República, né? O Gonê. Então, o procurador, para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, contra todo esse povo aí que estiveram à frente do golpe de Estado aqui no Brasil, tá? Do 8 de janeiro e assim por diante. Então, o negócio vai um pouquinho mais para frente. As denúncias que já eram para serem apresentadas agora, né? No final do ano, então não vai acontecer. Vai ser mais lá para o início de 2025. Isso porque, tá certo, né? A Polícia Federal fazer mais investigações, ter mais material, mais dados, para poder, então, acontecer, assim, a denúncia contra esses executores, esses senhores que são os comandantes aí, tá? Que estavam à frente de tudo isso, de todo esse problema, com relação ao golpe de Estado que esse povo estava planejando. Era apenas isso que tínhamos de trazer hoje aqui para vocês. Eu quero desejar um ótimo domingo para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Vamos rezar bastante, pedir a Deus para esse nosso Brasil, para esse nosso mundo, que a coisa não é brincadeira, a coisa tá séria, né? Um abraço e até a próxima!